Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e hoje eu vou fazer a análise do terceiro episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Antes de mais nada, é bom avisar pra vocês que vocês, por favor, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito e mesmo se você não for e você gostar dos nossos vídeos, né, que a gente tem vários outros, não só de análise como de falando de Game of Thrones como um todo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e dá aquele gostei também nos vídeos, se você gostar dos vídeos, é claro. Também é bom vocês deixarem a opinião de vocês nos comentários, a gente responde todos os comentários, então vamos participar dos vídeos aí. Além disso, o pessoal tava reclamando do vídeo da semana passada, que parecia que tava desanimado, porque, tipo, eu gravo de madrugada, agora são 3h17, que é pra tentar conciliar com a faculdade. Então acabo gravando de madrugada. E eu tô doente também, desde a semana passada, e eu não tô tendo tempo de ir ao médico. Então é isso, mas eu quero sim fazer os vídeos e eu amo muito fazer isso daqui. Nesse terceiro episódio a gente teve novamente 7 núcleos. O primeiro episódio a gente teve 7 núcleos, o segundo, se eu não me engano, foram 8. E nesse, novamente, 7. E de novo a gente teve só um núcleo sendo mostrado 2 vezes. Desde o primeiro episódio, só um núcleo é mostrado mais de uma vez, que é justamente o núcleo da muralha. E a gente começou dessa vez pelo núcleo da muralha. A gente pôde ver ali o Jon Snow levantando. E ele já se mostra diferente ali. Na hora que ele levanta, ele vê que ele tá vivo, ele não acredita naquilo. E quando ele começa a conversar com os Sordavos, a gente percebe que ele não é mais o mesmo Jon Snow. Como eu tinha dito no vídeo passado, ele é diferente agora, ele não é mais a mesma pessoa. Ao mesmo tempo, ele parece se lembrar de muita coisa. Então, a gente precisa de mais tempo pra gente entender quem é esse novo Jon. Se ele é mesmo um Jon Snow ou se ele é qualquer outra coisa que voltou ali no corpo do Jon. A Melisandre pergunta pra ele, enquanto ele estava morto, o que ele viu. Ela queria saber, a curiosidade dela, do que existia do outro lado, né, da vida. E o Jon respondeu aquilo que é o medo de muitas pessoas, tanto na série quanto na vida real. Ele falou que não existia nada. Depois que ele morreu, simplesmente não existia nada, era um grande vazio. Então, não existe vida após a morte em Game of Thrones. E esse é o medo de praticamente todos os personagens que existem, de todas as pessoas que existem também. A Melisandre ainda afirma pra ele que o Stannis de fato não é Azor Ahai. Ela fala ao príncipe que foi prometido, mas se você assistiu aí o nosso vídeo falando sobre Azor Ahai, você vai entender que é tudo a mesma coisa. E se você não sabe o que é Azor Ahai, tá aparecendo aqui na tela pra você descobrir o que é, ou quem é Azor Ahai, ou quem pode ser Azor Ahai. Ela afirma pra ele que Stannis realmente não é Azor Ahai, mas que o Jon voltou e isso deve ter um propósito, que alguém tem que ser Azor Ahai. E ela agora tá apostando suas fichas no Jon, é claro, o cara voltou. Isso significa que o Senhor da Luz realmente precisa do Jon pra alguma coisa, mas a gente não sabe ainda o porquê. A Melisandre acredita que de fato ele é Azor Ahai, mas ele pode estar sendo usado para escoltar Azor Ahai, ou para ele ser sacrificado por Azor Ahai, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, isso não é prova de que ele é Azor Ahai. Na verdade, só dá um ponto para ele ali na corrida de Azor Ahai, mas não significa que ele é Azor Ahai. Logo em seguida, a gente vai para o núcleo da Cidadela, que ainda não chegou em Cidadela e que provavelmente não vai chegar primeiro em Cidadela. A gente vê o Sam e a Gilly, né? Eles estão num navio indo para a Cidadela. O Sam, quando ele chegar lá na Cidadela, o que ele vai fazer? Ele vai se tornar um mestre. A muralha precisa de um mestre. E o Sam, ele teoricamente vai ser esse mestre. Quando ele for para a Cidadela, ele vai se tornar um e volta. E ele inclusive cita isso, eu preciso ir pra Cidadela para eu aprender e ajudar o Jon. Só que na Cidadela não pode ter mulheres, então a Gilly não poderia ir pra Cidadela. E qual foi a solução que o Sam achou? Levar ela para Monte Chifre, né? Sede da Casa Tarly. Casa Tarly, que é justamente a casa do Sam. Pra quem acompanha o canal, já sabia dessa informação, na verdade já sabia de várias informações. A gente tá acertando muita coisa e a gente tá bem feliz inclusive de estar acertando todas essas coisas. Então ele vai levar ela para a sede da Casa Tarly. Se eu não me engano, no vídeo das novidades da sexta temporada, eu mostro os atores que vão fazer cada um dos membros da família do Sam. Então vejam o vídeo aí que vocês vão descobrir quem é quem. E eu tenho que chamar a atenção também para finalmente o pequeno Sam, o filho da Gilly, cresceu, né? Isso era um furo de roteiro, inclusive está entre os furos de roteiro de Game of Thrones. É porque passa altas temporadas e altos tempos aí e o bebê não cresce. E agora finalmente ele cresceu. Notaram, né? Falou, pô, esse bebê aí tá pequeno demais para tanto tempo, vamos mudar. E finalmente eliminaram um furo de roteiro. Depois a gente vai além da muralha, que é uma cena que estava sendo muito aguardada por todo mundo.
e inclusive ela já revela algumas coisas, né? É bem legal porque o Bran e o Corvo eles estão vendo ali a cena da Torre da Alegria. E essa cena da Torre da Alegria eu tinha falado há muito tempo atrás, naquele vídeo onde eu falava sobre o retorno do Rickon, sobre a morte do Stannis e sobre também a Torre da Alegria, que foram 3 coisas que eu acertei. Inclusive esse vídeo é muito bom porque eu acertei tudo nele. Tá aí aparecendo na tela caso vocês queiram ver, mas teoricamente tudo que era pra acontecer que eu falei já aconteceu. Na Batalha da Torre da Alegria a gente vai ter ali o Ned Stark, né, e os companheiros dele lutando contra os cavaleiros da Guarda Real da época do exército dos Targaryen. E um destaque a gente sempre vai dar ali pro Sir Arthur Dayne, a Espada da Manhã. E esse cara é foda. Eu não vou falar muitos detalhes aqui sobre ele, porque eu vou fazer um vídeo só sobre esses caras aí. Mas a cena com ele ficou muito boa. A gente já sabia que a gente ia ter um espadachim muito bom, porque isso dizia lá no casting. Quando eles foram escolher alguém, tinha que ser um espadachim muito bom. E eles escolheram esse cara aí, que mandou muito bem, as cenas ficaram muito boas. E também mostrou que o Ned Stark nem foi tão honrado assim, porque quando o Arthur Dayne morre, a gente vê o Rolland Reed levantando e enfiando um punhal pelas costas, o que já é errado. Inclusive o Ned ele odiava, e até a morte, né, ele odiava o Jaime por causa disso, porque ele matou o Rei Aerys pelas costas, e o Rolland Reed fez isso. E depois o Ned pegou a espada ainda e matou o cara que não tinha como se defender. Então isso não tem honra nisso. A gente viu ali o Ned tendo uma atitude desonrosa. E isso bate com o que os livros dizem, né? Os livros dizem que o Ned, ele fez coisas, né? Segundo o próprio Ned, ele fez coisas que ele não gostaria de ter feito. E ele fez pela Lyanna Stark, e deve estar dentro da Torre da Alegria. A gente ouve um grito lá enquanto eles estão lutando lá. E esse grito deve ser da Lyanna ou de um bebê. Ou da Lyanna tendo um bebê, porque são 2 gritos. Então o primeiro pode ser ela, o segundo pode ser um bebê, ou pode ser as 2 vezes ela, a gente ainda não descobriu. Uma coisa legal é que quando o Corvo fala pra eles, vamos voltar, você já viu o suficiente, o Bran corre e grita, pai! E de repente o Ned olha pra trás. E isso reforça a teoria de que eu sou adepto de que os deuses antigos na realidade são os videntes verdes que voltaram ao passado e estão tentando avisar as pessoas. Inclusive, já falei disso no vídeo dos deuses antigos, que quando fizeram uma prece, aí passa um vento. Não são os deuses antigos falando com você. E quando o Bran fala, o Corvo, ele fala, meu pai escutou. E daí o Corvo falou, bom, ele pode ter escutado o vento. Então, tem uma ligação aí, a gente tem que linkar isso, obviamente. Depois é legal quando eles voltam ali, né, pra aquela árvore ali onde o Corvo tá preso. É legal que o Bran, ele quer ir embora, ele quer ver mais coisas, ele quer aprender mais coisas e etc. E o Corvo dá ali uma dura nele, inclusive fala aquela frase, o passado tá escrito e a tinta já secou. E depois ele ainda fala que o Bran tem que aprender tudo, quer dizer, ele quer passar todo o conhecimento possível pro Bran, teoricamente. Depois a gente vai pra Vaes Dothrak e lá a gente vê a Dany chegando, né, lá em Vaes Dothrak, né, obviamente, e ela sendo levada para as Doshkalen. Uma coisa que eu achei muito estranha é que a Dany tava andando a pé. Só que a Dany, ela é viúva de um grande Khal. E só quem anda a pé normalmente são as pessoas que são desprezadas. As pessoas que são indignas, as pessoas que não prestam muito, são as pessoas que andam a pé. Na primeira temporada, por exemplo, o Viserys foi colocado para andar a pé. E as pessoas riam dele por causa disso. E a Dany estava andando a pé. Só que as viúvas dos grandes Khals, elas são muito respeitadas. Então eu não entendi porque que ela estava andando a pé naquele momento ali. Mas enfim, uma vez lá dentro da tenda, a gente vê aquela cena que a gente já viu nos trailers da Dany sendo despida, né? Elas tirando ali toda a roupa dela. E depois a líder do grupo ali, ela avisa pra Dany que ela pode não ficar ali. Porque como ela foi rebelde, ela não necessariamente vai ficar em Vaes Dothrak. Ela pode ter um destino pior até do que o que a Dany estava imaginando que ela teria mesmo. A líder, ela afirma que todos os Calazares eles vão se reunir ali em Vaes Dothrak, e lá eles vão decidir várias coisas num negócio chamado Calar Vesven, ou algo assim, que eu não sei se falar Dothrak, né? Então é algo desse tipo. Isso já aconteceu na série, na primeira temporada, quando a gente vê todo mundo indo lá pra Vaes Dothrak. Existem vários Calazares ali, eles se reuniram todos. E lá eles, o Khal Drogo tava lá e tinha outros
outros caras, outros caos lá também, e todo mundo fica de boa em Vaz Dothraki. Lá eles decidem quais povos eles vão escravizar, o que eles vão saquear e assim por diante. E dessa vez eles vão ter que decidir também qual é o destino da Khaleesi. E eu imagino que o que vai acontecer é que o Drogon vai aparecer, mas isso é só um palpite mesmo, não tem nada muito oficial nisso aí não. No teaser do próximo episódio, inclusive, o link para você ver o teaser tá aqui na descrição desse vídeo. A gente pode ver que o Daario e o Ser Jorah, eles estão em Vaz Dothraki já, eles já chegaram. E depois a gente vê, pelo menos o Ser Jorah, que eu não tenho certeza se eu vi o Daario, mas pelo menos o Ser Jorah lutando com alguém ali meio que à noite. Então eles já chegaram em Vaz Dothraki para resgatar a Dany. No ano passado, uma audição vazou. A audição é quando você vai escolher atores, você faz audições, né, para escolher os atores. E essa audição mostrava uma jovem viúva Dothraki, né? Ou seja, uma viúva de um Khal, que faz parte das Doshkali, falando com alguém sobre dragões. E ela se referia àquela pessoa, para os dragões, falando assim, o seu mestre, tipo assim, os dragões do seu mestre, por exemplo. E depois que ela conversava com esse cara aí, com essa pessoa, alguém chegava e sufocava ela, né? Colocava a mão na boca dela, aí acabava a cena, era essa cena. Então, provavelmente ela estava se referindo ou ao Jorah ou ao Daario, quando ela falava seu mestre, e depois um dos dois chegou lá, sufocou ela para tentar resgatar a Dany também. A gente não sabe, obviamente, se essa cena vai acontecer, que era só uma audição, mas pode ser que seja aproveitado. Em Meereen a gente vê o Varys exercendo todo o seu poder ali, conversando com a Vala, né? A Vala ela já apareceu na 4ª ou na 5ª temporada, eu não tenho certeza, é uma das duas, que tem um Imaculado que ele vai lá para uma cabaninha e se deita. Se eu não me engano, essa é a Vala. E quando ele se deita com ela, ela mata ele, né? E os filhos da Arpia também estão lá. E ela fala que ela quer matar todos os segundos filhos e os Imaculados porque eles estão seguindo uma rainha que vai destruir toda a tradição e o caramba. Então, é o ponto de vista dela, obviamente. E o Varys ali tentando articular para saber quem é que financia os filhos da Arpia, etc. E ele consegue descobrir quem é que financia os filhos da Arpia, que ele descobre que são os escravocatas, né, de Volantis, que foi por onde o Tyrion passou, os mestres de Astapor e os mestres de Yunkai também, né. Então, esses 3 lugares, essas 3 cidades aí, estão unidas para tentar derrubar a Dany de Meereen, já que a Dany está acabando com a escravidão. Nenhum dos mestres, nenhum dos escravocratas quer que a escravidão acabe, obviamente. Então eles se uniram para tentar derrubar a Dany. É legal também nessa cena a gente vê o Tyrion tentando conversar com o povo ali, e eles são de mundos totalmente diferentes, e o Tyrion acabou de chegar também. Então é legal e mostra que o Tyrion não tem muitas opções de jogos também, todos os jogos dele envolvem bebê. Então, Tyrion é mó bebu. Em Porto Real a gente vê o Qyburn, no Qyburn, conquistando ali os passarinhos, os antigos passarinhos, né, do Varys, pra rainha, e a gente vê que a Cersei ela quer vingança. Ela fala que ela quer os passarinhos em Dorne, ela quer em Highgarden, né, que é Jardim de Cima, ela quer no norte, ela quer os passarinhos em todos os lugares. Onde tiver alguém rindo da rainha, ela quer que essa pessoa pague e morra, porque ela não aprendeu nada com tudo que aconteceu e ela vai continuar fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes. Depois o Jaime e a Cersei, eles tentam ali impor sua vontade no Pequeno Conselho, tentar colocar pressão no Pequeno Conselho, e fracassam miseravelmente, não conseguem de jeito nenhum. E o tio da Cersei, né, o Kevan, de novo põe moral, põe ordem na casa. E escrevam nos seus bloquinhos aí, tio Kevan não vai durar muito nessa série, essa temporada mesmo ele deve se despedir, e não deve estar nem um pouco longe disso, já que a gente tem ali Sir Robert Strong para fazer o serviço sujo ali para a rainha Cersei. Depois a gente vê o Rei Tommen tentando dar uma de macho e falha também. Ele tenta fazer com que a mãe dele possa ver o jazigo da Myrcella. Ele tenta impor moral e tal, mas o Alto Pardal vai ali, contorna e tal, fala uma coisinha ou outra. Sua mãe, ela te ama muito e tal. Inclusive eu acho que isso aí tem marketing, porque caiu justamente no Dia das Mães, né? Sua mãe te ama muito, ela tem um amor muito grande, etc. Tudo aquilo ali que ele fala, pra mostrar pro Tommen que na realidade tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo com a Cersei é por causa dela. Ela deu poder pra fé, inclusive ele fala isso. Ele fala, a coroa e a fé são 2 pilares que sustentam a sociedade e tal. E sua mãe falou isso pra mim, quer dizer, ela mesma cavou a própria cova
e ela tá se ferrando justamente por causa disso, e o Tommen pareceu entender e arregar. Em Braavos, a Arya segue tendo seu treinamento para virar o Demolidor. Finalmente ela teve uma evolução agora no treinamento, um treinamento mais intensivo. Ela segue levando muita porrada, mas finalmente dando porrada também, e começando a entender melhor também como é que funciona esse negócio aí dos homens sem rosto. Ela vai respondendo perguntas ali da Waif, né, ou criança abandonada, você chame como você bem entender, e ela mostra que ela tá evoluindo, né? Ela tá evoluindo inclusive em sentimento, ela tá deixando de se importar muito com a família dela. E o que você acha e o que aconteceu com a família? A garota não sabe, talvez esteja todo mundo morto. Então ela já meio que se desprendeu da própria família dela, o que é algo importante teoricamente se você quer ser um homem sem rosto. Aí a gente vê depois ela falando, quando a Waif pergunta bem assim sobre o cão de caça, ela fala que ela queria que ele morresse, mas ela não queria. E daí a Waif fala pra ela, mas então a menina tava muito confusa, né? E daí a Arya fala, ela estava. E daí a gente vê ela colocando um negocinho num vidro ali. E isso significa que a Arya finalmente se encontrou. Ela estava confusa, agora ela não está. O caminho dela tá claro na cabeça dela. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe os passos que ela tem que dar. Ela tem que seguir. Então ela já sabe tudo que ela tem que fazer. Aí o Jaqen vai lá, dá aquela aguinha que teoricamente mataria, né, os caras, porque quando eles já morreram tomando aquela água ali, e falar, se você não for ninguém, você não precisa ter medo, né, teoricamente, nada vai acontecer com ninguém. E depois que isso acontece, inclusive, a Arya abre os olhos e a gente vê que ela finalmente recuperou a visão. Ela foi recompensada pelo treinamento dela, por ela ter entendido como é que funcionam as coisas, e agora ela pode enxergar novamente. Eu falei que tinham sido 7 núcleos, mas na realidade foram 8. Eu consegui pular a parte do norte, perdão, mas eu estou aqui gravando, obviamente, essa parte aí para ratificar isso e não deixar aí o vídeo cagado. No norte a gente vê aquilo que eu falei que ia acontecer no episódio passado, ó, ponto pra mim de novo. E um ponto maior ainda, porque eu já tinha falado que isso ia acontecer no ano passado, galera. Então, quem acompanha os vídeos já sabia que ia ser, não exatamente isso, mas sabia que isso ia acontecer. Eu tinha falado do retorno do Rickon, e no vídeo passado eu tinha falado também que o Lord Amber, que é o pequeno Jon Amber, aquele lá, que ele iria entregar o Rickon, que eu não queria que isso acontecesse, mas que ele iria entregar o Rickon pro Ramsay Bolton. E tipo, foi exatamente isso que aconteceu. E inclusive ele mostra ali que é a cabeça do cão felpudo, né? E dos 6 lobos Stark nós só temos 3 vivos agora. O Vento Cinzento já foi, que é o lobo do Robb. A Lady foi a primeira aí, a loba da Sansa. E agora o cão felpudo também já foi. O lobo do Bran, o Verão, a loba da Arya, a Nymeria, que a gente não tem certeza, mas a gente acredita que está viva. E o lobo do Jon permanecem vivinhos aí e devem aprontar muito aí. Inclusive quando o Bran sair, né, lá da árvore, o lobo deve ajudar bastante. Depois na muralha a gente vê o Jon, né, vendo ali a roupa que ele estava usando quando ele foi esfaqueado, com vários furos, né, e daí ele pega a espada dele, a garra longa, e vai ali para execução de 4 dos inimigos, né, 4 das pessoas que orquestraram ali o plano do motim contra ele, dentre eles o Olly, que muita gente queria ver morto, apesar de ser uma criança, e o Sir Alistair Thorne, que praticamente todo mundo queria ver ele morto, porque ele é chato mesmo. E o Jon deixa cada um falar suas palavras, menos o Olly, que só fica com aquela cara de bravinho lá. Inclusive a cena da morte do Olly é muito forte, eu achei forte demais aquela cena. E uma cena muito forte. Engraçado não, tipo, que legal, não é isso. Mas é interessante que o Jon, ele continua seguindo os conceitos de honra muito parecidos com os que ele vinha seguindo antes, mesmo ele tendo morrido por isso. Ele pega a espada dele e ele mesmo corta a corda. O próprio pai dele dizia que ele que profere a sentença deve empunhar a espada, e ele continua fazendo isso. Depois que ele fez isso, que ele encerrou esse arco dele aí, dos inimigos dele, ele te retira o manto dele, entrega ali para um irmão da patrulha e fala, aqui acaba a minha vigília. Tava assistindo a Michelle e eu esse episódio, daí a Michelle falou, não, mas agora ele é um desertor, ele vai morrer e tal. Falei, não, calma. Quando ele fez o juramento, ele disse, a noite chega e com ela começa a minha vigília. Não terminará até a minha morte. E o Jon já morreu. Então significa que
a vigília dele já acabou. Ele não é mais um patrulheiro, ele está livre de tudo isso daí. E ele pode agora fazer o que ele bem entender. Depois disso, a gente sabe que o que vai acontecer é que o Tormund vai falar aquela frase. Ele fala, eu achei que ele ia nos guiar pela noite, mas isso não vai acontecer. Isso significa que o Jon ele não está querendo muita guerra, mas ele vai ser obrigado a ir para a guerra por causa do Rickon, que foi justamente entregue ali para os Bolton, né? Então o Jon ele não vai querer que o irmão dele fique à mercê aí dos Bolton, então ele deve querer resgatar o irmão. Além disso, a gente já sabe que a Sansa e o Jon vão se reencontrar em algum momento da série. Daqui pra frente, muita coisa deve acontecer, mas a Sansa e o Jon vão se reencontrar e juntos eles devem tentar aí retomar o norte. São algumas casas grandes, e as casas grandes parecem estar todas se unindo aos Bolton. A gente já tem os Bolton de grande, os Karstark também estão com os Bolton. Agora a gente tem os Amber, os Stark que não vão estar com os Bolton, então a gente tem 4 casas, 3 contra os Starks e os Manderly. Os Manderly eles são a casa mais rica do norte, depois dos Stark, obviamente. No Casamento Vermelho tem um Manderly lá. Só que eu não me lembro se matam ele, se acontece alguma coisa de ruim com ele, ou se ele tá junto do bolo que fez o motim. Se aconteceu alguma coisa com ele de ruim, então provavelmente os Manderly vão querer apoiar os Stark. Mas se eles estavam no motim, é óbvio que eles vão permanecer com os Bolton. Então a gente vai ter todas as grandes casas do norte, as que são mais importantes, com exceção, obviamente, dos Starks, contra os Starks. E a gente vai ter as pequenas casas, que com certeza vão aderir à causa dos Stark, porque as casinhas menores, elas normalmente têm uma honra mais apurada, porque as casas maiores querem ficar cada vez maiores. Então uma pequena ou outra deve ir ali para o lado errado, digamos assim, da briga. A gente fica bem estranho a gente saber o que vai acontecer. A gente acredita que a Casa Mormont ela vai continuar seguindo os Stark. Ainda mais agora que a gente tem um Stark vivo, significa que se o norte vencer, né, o norte bom vencer o norte ruim, isso significa que a gente vai ter um herdeiro Stark novamente, e esse herdeiro Stark ele vai poder governar Winterfell, que era o que faltava. As pessoas estavam descrentes porque não existiam mais Starks, mas agora existe um. Uma coisa também que a gente vê no teaser, que vocês podem ver aí no link da descrição, é que o Mindinho está conversando com o Robin, que no livro chama Robert Arryn, e ele fala que a Sansa ela escapou de Winterfell e que é muito perigoso agora com os Bolton atrás dela. Significa que ele quer levar realmente o ninho para combater em Winterfell. E é provável que o Mindinho saiba que ele estando agora do lado dos Starks, que já tem um Stark vivo, vai ser melhor para ele. Então ele deve apoiar os Starks para retomar o Winterfell, e os Starks devem ter o apoio dos Arryn ali para tentar retomar o Winterfell. Outra coisa legal também no teaser é que a gente pode ver a Yara ou Asha, né, que é a irmã do Theon, conversando com o Theon. Significa que eles se reencontraram, mas ela fala bem assim, depois de tudo que eu fiz pra você, você me traiu. Isso me parece que talvez tenha sido o voto dele na Assembleia dos Homens Livres. Ele pode ter chegado no momento do voto ou qualquer coisa do tipo e não ter votado pela irmã para ela governar as Ilhas de Ferro, ter votado pelo tio dele, o Euron Greyjoy, para ele governar as Ilhas de Ferro. É o meu palpite, mas é óbvio que eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Certo é que eles vão se reencontrar. Bom, galera, eu acho que eu falei tudo que era pra falar. Se eu esqueci alguma coisa, é só deixar aí nos comentários que, obviamente, eu irei respondê-los. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Assista os nossos outros vídeos, porque com certeza você vai gostar, se você gostou desse daqui. Se não, a gente tem vídeos melhores, com certeza. Então, dá uma chance pra gente aí. Não se esqueça também de indicar esse canal pros seus amigos e de favoritar aí pra você receber as nossas notificações. É só apertar naquele sininho, vai aparecer a notificação pra você. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima.